Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Nós vamos estudar hoje falando sobre o sábado. Pega a sua Bíblia e vá lá em Mateus capítulo 12. Lá em Mateus capítulo 12, ele vai estar mostrando uma situação que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. O que realmente foi o que aconteceu? A Bíblia fala assim, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos seus sacerdotes. Aqui a gente consegue ver um texto falando sobre a questão do sábado e vamos entender um pouquinho aqui o que aconteceu. Muitas pessoas falam que Jesus Cristo, ao permitir que os discípulos comessem da espiga de sábado, fazia com que o ser humano, nós, tivesse o direito agora e a permissão para trabalhar nesse dia. E a gente vamos entender realmente por que dá essa confusão toda. Porque na maioria das vezes as pessoas elas pegam a Bíblia, mas não lê por completo. Elas pegam alguma especulação que algum pastor falou, que algum irmão falou, e elas colocam aquilo ali como base para fazer a vontade deles e não o que realmente a Bíblia pede. Vamos estudar e tentar entender em detalhe o que aconteceu realmente. Os discípulos, eles estavam com fome, beleza? Beleza, aqui a gente não tem dúvida. Se os discípulos estavam com fome e eles precisavam ali saciar sua fome e comer, o que a lei de Moisés fala? Algumas pessoas falam que lei de Moisés é os 10 mandamentos, mas não é isso. A lei de Moisés, para quem não sabe, existiam 4 tipos de leis lá naquela época. 4. Eram as leis civis, que dentro dessas leis existiam muitas outras leis dentro dessas civis. As leis de saúde, que existiam outras leis dentro da lei da saúde. A lei cerimonial, que era a lei do cordeirinho, era a lei do sacrifício do cordeiro, que existiam outras leis dentro dessa lei. E existia a lei moral, que essa lei moral quer dizer a lei dos 10 mandamentos. Então, quando se fala de lei, nem sempre está se referindo só à lei dos 10 mandamentos. Então, entre a lei civil, na lei civil, você for lá em Deuteronômio, capítulo 23 e o versículo 24, dentro da lei de Moisés, era permitido que se um pobre tivesse fome, ele poderia ir para a seara de algum vizinho, de qualquer pessoa lá, e tirar ali a espiga e comer para saciar sua fome. Pela lei de Deus, Deus permitiu que isso fosse lícito. Aqui está lá em Deuteronômio 23, versículo 24, que fala assim, Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Então o que acontece? Aqui, Deus não permitia que roubasse, mas o que Deus permitia então? Você chegava lá, pegaria ali, eu tô com fome, eu vou pegar 3 espigas para saciar a minha fome. Você poderia ir lá pegar 3 espigas. Mas se você levasse um cesto, uma foice, arrancasse e botasse um monte e levasse para casa, isso seria roubo. Mas não seria roubo da parte de Deus e da parte da lei de Moisés. Não seria roubo nenhum chegar lá com fome e pegar aquele cesto não, pegar a espiga e comer. E eles comeram, foi o que os discípulos fizeram. Então o que acontece? A lei de Moisés permitia que o que eles estivessem fazendo fosse correto. Eles não estavam fazendo o que era errado. Os sacerdotes chegam e dizem assim, o que os seus discípulos estão fazendo é errado. Não é lícito o que eles estão fazendo. Agora eu pergunto, se eles eram sacerdotes, eles eram homens da lei, por que eles não foram fazer conforme a lei realmente deixar os discípulos em paz, se o que eles estavam fazendo era correto? Jesus não pegou a lei e mostrou, passou na cara deles. Jesus pegou um exemplo do que tinha acontecido. Então o que Jesus fez? Jesus falou assim, você já leu o que Davi fez quando ele estava com fome? Ele foi até a casa de Deus, pegou os pão que era separado só para os sacerdotes, os pão santo que era para os sacerdotes,
e foi lá e comeu esse pão. O que Deus fez? Deus não fez nada, porque estava saciando a fome deles. Mas não era lícito ele comer daqueles pão. Mas Deus não o castigou por isso. Do mesmo jeito, por ser dia de sábado, Deus não iria impedir que eles comessem na seara, tá colhendo ali para eles comer, porque era sábado, porque era um dia sagrado. Deus não iria castigar eles por isso. Agora preste atenção nesses detalhes. Quem é que já explicou para você que o que os discípulos estavam fazendo não era errado? Algumas pessoas podem chegar para você e falar assim, ó, os discípulos de Jesus estavam colhendo espiga no dia de sábado, por isso que Jesus trocou e permitiu que os discípulos, agora sim, permitiu que os discípulos trabalhassem dia de sábado. Que nada a ver, olha que coisa sem pé sem cabeça. As pessoas não lêem a Bíblia, não estudam e no final das contas ficam botando muitas coisas que não existem. A Bíblia deixa muito bem claro. Eles não estavam fazendo o que era errado. As pessoas nem sabem disso. Eles estavam fazendo o certo. Jesus não precisava nem ter falado nada. Mas Jesus, para defender eles, nem usou a própria lei que estava defendendo os discípulos. Ele usou um exemplo de Davi. E eles se calaram a boca, porque realmente eles viram. E outra coisa, Jesus falou assim, ó, nunca leste? Qual é o meu papel e o seu? É deixar que os pastores só ensinem? Deixar que fulano, ciclano só fale? Você tem que pegar a Bíblia e ler. Você tem que ler. A maioria das pessoas só chega até essa frase e diz assim, os discípulos comeram espiga. E por aí para, morre o assunto. Só, eles colheram espiga ali e pronto. Não vão estudar o restante. E depois, o que Jesus falou? Você pode perceber que a maioria das vezes as pessoas falam mais o que o sacerdote falou do que o próprio Jesus falou. Porque se você chegar para as pessoas e falar assim, ó, os discípulos colheram espiga dia de sábado. Aí você fala para a pessoa assim, e o que Jesus falou em relação a isso? O que Jesus Cristo disse? Jesus não disse assim, ó, a partir de hoje podem trabalhar no sábado. Jesus falou assim, ó, nunca leste que os discípulos, Davi, quando estava com fome, foi lá na casa de Deus comer o pão que não era para ele. Você nunca leu isso? Então, de uma certa forma, nós precisamos pegar a Bíblia e ler. Então, esse aqui é falando sobre a seara. Depois eu farei outro vídeo falando a respeito da cura, para a gente entender realmente esse contexto que é muito amplo. Fica com Deus e um grande abraço.